Olá, 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 boa noite, muito boa noite. Aqui quase a começarmos um live, mais um live sobre o tema profissionais felizes, aqui na Laranja, onde procuramos que todos, mas todos possam encontrar as suas técnicas para estar em bem-estar e felicidade no trabalho. E hoje vamos ter uma convidada muito especial que tem uma grande dedicação a esta área do bem-estar e tem trabalhado aqui em parceria com a Laranja, que hoje nos vai falar de algo muito especial sobre como podemos estar em bem-estar, como manter a ansiedade e o stress no local de trabalho. E por isso vamos muito em poucos minutos a falar aqui com a Carla Shakti, que de certeza nos vai deixar com algumas recomendações para este. Um pouco para que a Carla possa entrar aqui connosco, está quase a entrar, e hoje também que é um dia em que se alerta para os perigos, não é? Os perigos das questões relacionadas com as emoções, com a falta de gestão emocional, com o acumular do stress, do burnout, não é? E com consequências que podem às vezes ser muito negativas, e de certeza que a Carla também nos poderá falar algo sobre isso, né? Sobre a prevenção também do suicídio, até por causas laborais. Olá, Carla, muito boa noite. Boa noite, namastê a Bem-vinda. todos e a todas, muito obrigada. Muito A Carla obrigada pelo convite, antes de mais. sempre com esta boa disposição, não é, Carla? Nem sei se é de outra maneira, não é? E tu também não, Judite. Não. E é tão bom estarmos em casa, não é? Falando de temas muito sérios, não é? Como são os temas que trabalhamos, mas que com muita alegria à mistura ajudam imenso as pessoas que vêm ter até nós, certo? E boa energia, sempre, boas vibrações, é isso que a gente pretende sempre transmitir, boa energia e boas vibrações. Mesmo. Bem, Carla, eu quero-te dar aqui um bocadinho do palco para ti e gostava de convidar a apresentar-te a quem ainda não te conhece aqui na Laranja Desenvolvimento Pessoal. Quem é a Carla? Que missão é que a Carla tem trazido aqui ao terreno, a este mundo maravilhoso, com muita coisa para dar também, não é, Carla? Mas eu quero que sejas tu a falar um pouco de ti. O palco é teu. Obrigada. Muito bem, assim, é difícil falar em tão poucos minutos quem é a Carla Shakti, mas eu posso começar por contar-vos o que é que eu faço neste momento, não é? Eu sou farmacêutica, portanto a minha formação académica é essa, mas eu neste momento e nos últimos anos para cá sou uma pessoa que ajuda tanto homens e mulheres precisamente a aprender a gerir o seu stress, ajudo a relaxar, a contribuir para a saúde e bem-estar das pessoas e para isso uso as várias ferramentas e técnicas que tenho aprendido ao longo destes últimos 13 anos, tal como, por exemplo, coaching, PNL, portanto, a programação neurolinguística, o yoga, portanto, já são técnicas muito mais antigas, existem há pelo menos 5.000 anos, a meditação, técnicas de, por exemplo, de yoga nidra, que é um relaxamento profundo, que é usado, por exemplo, para tratamento de sono, também recorro ao Reiki, eu também sou mestre de Reiki e basicamente são essas as ferramentas que eu mais utilizo. Também utilizo um pouco o método Luís Reiki, tive alguma formação para aplicar na minha vida pessoal e como também tem-me ajudado tanto, eu consigo também ajudar outras pessoas com estas ferramentas. E basicamente é isto que eu faço, não é? Sou de Lisboa. Bem, aqui tanta coisa para dar, não é, Carla? Tanta coisa para dar. E mais coisas que a Carla não mencionou, mas que estão E relacionadas mais, sim, com o todas estas Ayurveda, por práticas. exemplo, sim, Exatamente. medicina tradicional indiana, por exemplo. Muito bem. Exatamente. Ou seja, muitas ferramentas, não é, que tu foste adquirindo e consolidando e que tens trabalhado o mais variado público, inclusive nas organizações, não é, dando-lhes informação de como é que podem melhorar as suas vidas. Uma coisa que eu acho muito interessante, que tu não evidenciaste aqui tanto, mas que já fizeste aqui na Laranja um live sobre isso, na nossa Semana da Felicidade, a medicina ayurvédica, a alimentação, não é, que ajuda também a estarmos bem desde de dentro, não é? Para que depois também todas estas questões também possam funcionar melhor e realmente estarmos em equilíbrio no trabalho. Carla, Era um a pergunta que falar. eu te convidei. Sim, diz.
Sim. Estava a dizer, é um E dos três pilares para estarmos bem, é precisamente a saúde e o nosso bem-estar, não é? É claro. extremamente importante. E E, passa pela alimentação, não é? exatamente. É porque às vezes nós focamos apenas numa única parte, né? Focamos numa única parte. E eu digo, por exemplo, às pessoas com quem eu trabalho na risoterapia, rir é milagroso, mas também é preciso nutrir o corpo a partir não é, da alimentação, daquilo que ingerimos, é preciso nutrir também de outras formas, não é? Que também não iremos aqui aprofundar, mas muitas vezes nós esquecemos disto, não é? Dedicamos-nos ao desenvolvimento pessoal, dedicamos à espiritualidade e esquecemos da parte também de uma alimentação equilibrada, que estes três pilares em conjunto, sim, vão nos levar onde nós queremos. E como eu ia dizer, então, eu convidei-te hoje para vir aqui responder a uma questão. Não é? Nós estamos a falar de profissionais felizes, não é? Esta rúbrica que nós temos na Laranja, porque de facto é uma grande missão que a Laranja Desenvolvimento Pessoal tem, que é levar formas das pessoas que estão no seu trabalho poderem estar bem no seu trabalho, porque nós passamos muitas horas a trabalhar, muitas horas do nosso dia, das nossas semanas. Há pessoas que vivem literalmente no trabalho, não é? E depois vem aquelas questões, não é? Da ansiedade, do stress e de muitas outros síndromes, do esgotamento, não é? Emocional, psicológico, que é exuberante e às vezes nem nos apercebemos que ele está a chegar. Eu pessoalmente, eu falo na primeira pessoa, tanto com o esgotamento emocional, né, as pessoas de nos envolvermos tanto nas coisas, chegamos a um ponto que já não funciona, isto para, que é na ansiedade. Eu sofri muito de ansiedade na minha vida, não só no trabalho, mas também no trabalho, não é? E quando nós não estamos bem no trabalho, não estamos bem na vida pessoal, quando não estamos bem na vida pessoal, não estamos bem no trabalho, porque tudo isto se envolve. E a pergunta que eu gostaria que tu desenrolasses aqui o novelo é o que é que eu posso fazer, eu, não é? Quem está aí a assistir em casa também, o que é que podemos fazer para realmente podermos lidar com isto? Ou seja, como é que eu posso reduzir os efeitos de tudo aquilo que acontece no meu dia a dia, não é? E os efeitos dessas coisas que depois se transmitem em stress e ansiedade, que coisas simples, não é? Porque nós procuramos muito isto, que coisas simples é que eu posso trazer para o meu dia a dia para que realmente eu consiga fazer este equilíbrio. Carla, o que é que tu recomendas às pessoas que nos estão a assistir ou que vão assistir depois mais tarde a este live? Muito bem, tudo feito. Eu queria que se calhar começava a ir por esse ponto que tu tocaste, que é muito importante. Muitas vezes o stress no trabalho não é a ver propriamente com o trabalho, às vezes tem a ver com as nossas questões pessoais, não é? Os nossos problemas pessoais depois acabam por interferir connosco. Daí ser tão importante gerirmos, porque estas dicas que de facto nós vamos deixar aqui hoje servem para aplicar no trabalho, mas obviamente também devem ser aplicadas na nossa vida pessoal, não é? Porque, por exemplo, no trabalho nós podemos estar assoberbados, não conseguimos fazer uma eficaz gestão de tempo, depois acabamos por ficar lá está mais ansiosos, queremos controlar as coisas. Portanto, dicas que eu posso dar, uma delas é precisamente tentar não controlar tudo, perceber que nem sempre as coisas vão correr bem. Okay? Definir objetivos é outra dica que é extremamente importante e que nos vai ajudar também na gestão do tempo, não é? Estabelecer baby steps, portanto, como nós costumamos dizer, aqueles objetivos, pequenos passos, dividir um objetivo maior em objetivos mais pequenos, que são mais execuíveis, mais mensuráveis e mais fáceis de atingir. Isso também depois vai-nos dar aquela satisfação de irmos vendo a nossa checklist, portanto, os nossos objetivos a serem cumpridos. O que nos vai dar mais autoconfiança, automotivação, logo mais foco, não é? Mais produtividade. Portanto, isto acaba por estar aqui interligado e ter depois imensos benefícios, não é? Outra dica que eu também posso deixar e é importante nós termos o nosso autoconhecimento, não é? Se nós nos conhecermos, vamos perceber quando é que estamos a ficar estressados ou qual é o trigger, não é? Aquele gatilho que nos vai provocar ou despoletar uma determinada situação mais stress ou mais ansiogénica. Portanto, uma sugestão que eu posso deixar é que escrevam, tenham o vosso diário, por exemplo, de stress, apontarem os vossos pensamentos, sobretudo os padrões de pensamento, porque depois se vocês escreverem, ao fim de algum tempo vão-se aperceber que há determinados padrões de pensamento que nós vamos sempre repetir. Ou pode ser eu não sou capaz, ou eu não consigo, ou isto é demais para mim, ou eu estou super cansado, depois acabam por se tornar padrões de comportamento, não é? Portanto, é muito importante nós escrevemos, temos o nosso journal, não é? Fazer o journaling, e isso vai nos ajudar depois, ao relermos, termos precisamente melhorarmos o nosso autoconhecimento,
não é? Outra dica importante é aprendermos a comunicar de forma assertiva, não é? Também de forma a evitar os conflitos interpessoais, portanto, porque vai depois, lá está, se não nos dermos bem, seja com a chefia, seja com os próprios colegas, depois vai causar ainda mais stress. Se a possibilidade de haver conflito ou um conflito que seja mal gerido. Portanto, também é importante nós aprendemos um pouco sobre isso, não é? Sobre gestão de conflitos. Um aspecto muito importante, outra dica muito importante que eu aqui vos deixo é sermos mindful. Estarmos em mindfulness várias vezes durante o dia. Por exemplo, dar o meu exemplo, 1 minuto por hora, estamos a falar de 60 segundos, parar. Se for mais fácil para vocês, ao começarem, coloquem mesmo o despertador na hora certa, às meias horas, como vos der mais jeito, e quando o despertador tocar, irá tocar então de hora a hora, vocês vão parar durante apenas 1 minuto. Podem cronometrar ou fazer segundos, menos segundos, mas cerca de 1 minuto. E simplesmente pararem tudo o que estão a fazer e ficarem mesmo em mindfulness, que é aquilo que nós chamamos de atenção presente no aqui e agora. Isso vai nos ajudar rapidamente a diminuir o nosso stress, a nossa ansiedade e vai promover em nós um estado maior, mas também de maior felicidade e bem-estar. Depois, consequentemente, melhor estado de saúde. Não vamos produzir tanto cortisol, né, que é a hormona do stress, não vamos aumentar, quando estamos em elevado stress vai aumentar os níveis de glicemia, portanto o açúcar no sangue, os níveis de ácido. Daí ser tão importante também a alimentação, mas já vamos falar se calhar um bocadinho mais à frente sobre isso, não é? Precisamente para não baixar os níveis de glicemia, porque depois também vai ser mais trabalharmos, não é? Com foco, com boa memória, não é? Vai ser difícil depois para o nosso cérebro, não tendo o alimento, poder estar, portanto a parte de olhar não é 100%, portanto isso é muito importante. Outra dica que eu vos posso deixar é, portanto, tentar não ser perfeccionista, Paulo. Aliás, tu também és virginiana, não é? Pessoas do signo de Virgem. Sim, por isso é que eu comecei logo a rir. Isso é assim uma missão. Esse defeito. Eu não diria defeito, eu até diria virtude, porque o facto, e posso falar por mim, tu se calhar até vais concordar, porque sentes mesmo, não é? Nós, as pessoas muito perfeitas, sempre a lutar, a tentar ser melhor que nós mesmos, ou seja, que a nossa versão anterior. Nós não competimos com ninguém, competimos só connosco. Exatamente, é connosco. Mas é excelente porque raramente ou nunca erramos e tentamos sempre fazer o nosso melhor trabalho. E como tentamos, conseguimos fazer sempre. Portanto, claro que isso, como eu disse, vai gastar mais energia e para algumas pessoas que não saibam gerir, vai causar mais stress. Portanto, eu sugeri-vos a não ser que já saibam lidar com o stress que o ser perfeccionista nos provoca, não é? Porque provoca, não é? Um gasto e se não souberem, podem aprender com a Carla, não é? Exatamente, é um gasto energético. Se não souberem, não sabem. Exatamente. Precisamente. Outra dica muito importante, falando aqui no mindful, não é? Estarmos mindfulness. Eu ia fazer essa pergunta, sim. Carla, deixa-me interromper-te, porque talvez as pessoas possam estar a perguntar, mas como é que eu faço isto? Embora seja um tema que já se fale, ainda há muita gente que não sabe bem como é que entra em mindfulness e eu ia-te convidar a falar um bocadinho mais sobre isso. Relembrando às pessoas que se tiverem questões também podem colocar, está bem? Não esperem que eu vos leia os pensamentos. Eu vou lendo, mas podem fazer também as perguntas. Sim, Carla, a palavra novamente. Então, o mindful é estar em atenção plena, ou seja, estar presente no aqui e agora, não é? Daquele exemplo que eu dei por um minuto. Estar consciente da respiração, estar consciente do local onde eu me encontro. Por exemplo, se estivermos numa sala, num espaço de coworking, não é? Que estamos não estamos sozinhos, enfim, não temos tanta privacidade, mas ainda assim podemos parar de olhos fechados. Se não quiserem estar de olhos fechados por algum motivo, tudo bem, façam, não tem problema. Simplesmente tomem consciência de onde é que estão, da posição do vosso corpo, como é que estão sentados na cadeira, se as pernas estão cruzadas, se estão descruzadas, do vosso corpo, se está relaxado, se os ombros estão tensos ou não, se estão para cima, não é? Como tendencialmente trabalhamos muito tempo ao computador, ou se estamos numa posição. Simplesmente estar mindful é estar em atenção plena, estar presente no aqui e agora, a tudo o que é, tudo o que se está a passar. Okay? Não é? Olhar, por exemplo, se estejamos com mais colegas ou não, olhar à nossa volta, ver o que é que se está a passar na sala, mesmo que estejamos sozinhos, tomar consciência de tudo, se há uma mosca na sala, a temperatura do ar,
como é que eu me estou a sentir, se estou cansado, cansada, se não estou, se estou com algum apetite já petiscava alguma coisa, se estou com sede, se não estou. Muitas vezes estamos tão concentrados, focados e estressados a querer trabalhar, a fazer muito em pouco tempo, que nos esquecemos a respirar. E isto é tão importante, basta parar, respirar. Okay? Estar mindful também é isso, é estar atento à respiração, estar consciente da nossa respiração. E a respiração também é outra ferramenta e outra dica que eu vos deixo aqui, que é extremamente importante, o poder da respiração. Há aqui uma ligação que se estabelece rapidamente entre o nosso corpo e a nossa mente quando focamos, quando tomamos consciência na respiração, que é algo tão voluntário, não é? Tão involuntário, quero dizer, tão simples, mas que podemos fazer também de forma voluntária. E isso também nos vai trazer uma grande calma, não é? Além de, ao respirarmos mais efetivamente, estamos a oxigenar melhor o nosso corpo, todo ele vai funcionar melhor, não é? Vai haver maior aporte de sangue, de nutrientes aos órgãos, logo os órgãos funcionam melhor. O nosso cérebro também precisa de oxigênio para funcionar, também vai estar mais ativo. Não vamos ter tantas dificuldades, de problemas de concentração, de memória. Tudo isso vai ser minimizado pelo simples facto de respirarmos fundo, de oxigenarmos o corpo. Também é extremamente importante e é outra dica que eu aqui deixo, porque a respiração também está aqui ligada ao mindfulness, não é? Aquilo que nós conhecemos como meditação mindfulness. Não é? Por Carla, exemplo, sim, sim. sim. Diz que Eu ia te fazer aqui uma questão, porque eu muitas vezes, né, porque também as técnicas com que eu trabalho também são muito simples, que às vezes a solução está nas coisas mais simples, não é? Nós estamos a falar de respirar, de parar, não é? Respirar, parar, e há muitas outras coisas, por exemplo, no meu caso com o yoga do riso, de dar uma gargalhada, são coisas que nós não precisamos de nada, de levar nada, só precisamos de escolher, não é? Eu costumo dizer, está lá os dedos e temos ali, porque estão sempre connosco, não é? A respiração está sempre connosco, o parar, o nosso corpo está sempre connosco, e são as coisas mais simples que realmente produzem os resultados de raiz, de base, não é? E muitas vezes com a azáfama, a própria azáfama faz-nos perder a atenção sobre aquilo que é tão simples e que nos faz bem, que o nosso corpo sabe que nos faz bem. E então queria só deixar aqui este comentário, porque de facto a respiração está sempre connosco. É só tomar consciência dela, não é? Embora às vezes seja muito difícil fazê-lo, mas a Carla ensina pessoas a fazê-lo, caso precisem de aprender a tomar esta consciência, estão nas mãos certas. Carla, vou-te passar novamente, porque eu acho que tu tinhas aí mais umas dicas para dar, certo? Tem, sim, senhora. Eu até vos ia dizer, eu tenho um curso precisamente que é só sobre respiração. Técnicas de respiração, técnicas de relaxamento, portanto, precisamente para reaprendermos a respirar, não é? É tão bom. Como se diz na Índia, quem respira a 100% vive a 100%. Eu deixo aqui a pergunta e se quiser escrevam mesmo aí nos comentários qual é a percentagem de vida que vocês estão a viver, quanto é que estão a respirar, não é? Claramente há quem respira 100%, não é? Nós normalmente com o stress e com a ansiedade respiramos aqui com a parte superior, portanto aquela respiração que nós chamamos aqui na zona do peito, que é muito superficial, muito pouco efetiva, não é? O ideal é respirarmos abdominalmente, que é a respiração mais profunda, que é tão característica de quando estamos no sofá, descontraídos, relaxados. Se vocês repararem quem tem bebés ou sobrinhos perto, sejam pequeninos, se vocês repararem, os bebés respiram com a barriguinha, não é? Ela sobe e desce, eles raramente mexem aqui a zona do peito ou mesmo a zona torácica, não é? É mais a barriga, porque essa é a nossa respiração de nascença, essa é a respiração correta, respirar abdominalmente. Daí outra dica que eu aqui deixo, praticar, trabalhar a respiração abdominal. E nessas pausas regulares, não é? Que é outra dica que eu deixo, fazer as tais pausas para respirar ou para estar mindful, é precisamente respirarem para a barriga, como se imaginarem que a barriga é um balão, não é? Que vai insuflando, enchendo e esvaziando de ar, ou seja, o umbigo vai se afastando do corpo, ou então ao expirar vai se aproximando das nossas costas, da nossa coluna novamente, e desta forma entramos logo num estado de mais calma, muito menos ansiogénico, não é? É assim uma coisa praticamente automática, não é? Como tu dizes, é uma ferramenta, algo tão simples, tão rápido e tão prático. Toda a gente pode, sabe? E quando parece que isto tudo se liberta, não é? De repente é como se um nó que estivesse no peito começasse a desfazer. E é muito engraçado porque eu sinto isto em duas situações, ou quando faço respirações profundas ou quando dou gargalhadas, não é? Porque a gargalhada em si também, não é? Ajuda-nos a respirar. E é muito interessante porque às vezes nós estamos tão
E eu falo para mim, não é? Como eu tenho tendência à azáfama, a andar acelerada, e às vezes paro e só aquela inspiração, ou aquelas 2 ou 3 inspirações que faço e mais uma gargalhada, e parece que sai uma tonelada de cima do peito, não é? E quando sai uma tonelada de cima do peito, sai do corpo e as coisas ficam muito mais claras em redor. E é fantástico, não é? Porque é uma coisa tão simples e que se faz nos segundos, como tu dizias. E mesmo a própria energia sentes-te mais leve, não só porque os teus músculos relaxaram, não é? Outra dica que eu aqui deixo é que usarem as técnicas de relaxamento progressivo, eu também ensino no curso, não é? Nos workshops, porque vai ajudar a limpar essa tensão que tu referiste, que sentes a sair, ela é mesmo a tensão física, não é só a tensão mental, digamos assim, da ansiogénese, é mesmo algo mais... Acumular, não é? Está carregado aqui de todos os problemas nas nossas células, praticamente, não é? Que está estagnada ou bloqueada, não é? Que depois vai provocar, originar mais tarde as patologias, não é? As doenças, também se liberta, também fica, daí sentimos logo muito, muito mais leves. E outra dica é precisamente desligar o piloto automático, não é? Como tu referiste, nós estamos muitas vezes em piloto automático, portanto é muito importante desligar. E sabemos, lá está, eu volto a repetir aqui o autoconhecimento, que é super importante, não é? Para nós sabermos reconhecer quando é que estamos a começar a ficar estressados, de forma a que possamos de imediato recorrer a estas técnicas, nem que seja a mais básica e mais simples, que já nascemos dotados dela, que é a nossa respiração. É mesmo extremamente importante, porque como eu referi há pouco, e repito porque é muito importante, só o facto de tomarmos consciência da respiração, estamos a estabelecer de imediato, é automático, uma ligação entre o nosso corpo e a nossa mente. Logo torna-se mais fácil conseguirmos controlar a mente, o padrão de pensamentos, as preocupações da mente, não é? Muitas vezes tudo o que nós nos preocupamos, 90% ou mais, nunca chega a acontecer, portanto não vale a pena perder muito tempo a preocupar-nos com as coisas, simplesmente deixar fluir e estar atento para depois então, se realmente surgir alguma situação, e nem gosto de chamar problema, não é? Alguma situação a resolver, então nós consigamos responder da forma mais efetiva e amorosa. Lá está, aqui entra novamente uma boa comunicação e uma boa gestão de conflitos, não é? Gestão relacional entre as pessoas, não é? Isso é muito, muito, muito importante. Também é muito importante a questão da alimentação, não é? Como tu referiste há pouco, e é verdade. Fazemos pausas para beber água, porque muitas vezes a nossa sede, o facto de estarmos com sede, vai provocar o aumento do cortisol, da tal hormona do stress, e, por sua vez, depois há aqui um mecanismo, né, de retrofeedback. O facto de aumentar o cortisol vai provocar mais cedo ainda. Portanto, acaba por ser o que comumente se chama a pescadinha de rabo na boca, não é? Portanto, é muito importante bebermos água. Outra dica também muito importante em relação aos líquidos é reduzir o consumo de café, reduzir, eu diria até evitar bebidas alcoólicas, não é? Que não é nada saudável. Não fumar de todo, porque isto afeta não só a respiração, mas muito mais. As pessoas às vezes não têm noção, acham que quem fuma só tem propensão a ter cancro da garganta ou de pulmões, mas não, pode vir a ter cancro da bexiga, por exemplo, ou outros órgãos que são afetados, e às vezes as pessoas não se lembram disso, no momento de puxar um cigarro. Portanto, esqueçam isso, ganhem hábitos de vida saudável. E também, nós estamos aqui também para vos ajudar nesse sentido, não é? Exato. Eu também consultas, não é? A Laranja tem disponível as consultas de medicina indiana, não é? Esse coaching de saúde, não é? E de bem-estar, precisamente para vos dar dicas do que é que devem ou não devem comer, que devem evitar, não é? E explicar outras dicas também. Porque... Carla, deixa-me interromper-te. Eu até ia brincar que é, enquanto estiverem a respirar, nem sequer vão ter vontade de fumar, não é? Porque quando nós estamos com mais consciência a inspirar ou a fazer qualquer exercício do mindfulness, não é? Seja ele qual for, a pessoa tem a sua atenção tão para outra coisa que o cigarro não vai fazer falta naquele momento. Isso não vai fazer falta naquele momento, acaba por não fazer falta em nenhum, não é? Por isso, eu ia brincar com isso, não é? Respirem e riam e o cigarro já não é preciso porque já vão estar ocupados, não é? Porque muitas vezes o cigarro, mais do que o vício químico, que também o há, não é? Porque existe, mas muitas vezes é o vício de estar ocupado, de ter a mão ocupada, de ter o tempo ocupado, agora estou aqui sozinho e não me sinto confortável. Trabalhar a autoestima pode ajudar, por exemplo, a largar o cigarro, certo? Sem dúvida, é extremamente importante, porque é como tu dizes, não é? A parte química, portanto, tanto a nicotina como o álcool e a cafeína são estimulantes e vão promover, aumentar a nossa ansiedade.
E não é isso que nós queremos precisamente é o oposto, não é? Outra dica também muito importante é a prática de yoga, o yoga do riso, não é? E mesmo o Hatha Yoga, o yoga mais físico, tradicional, não é? Que inclui as técnicas de respiração, as técnicas de meditação e as técnicas de relaxamento. Portanto, também é uma sugestão que aqui fica implementarem nos vossos locais de trabalho essas técnicas todas, aulas de yoga regulares, nem que seja uma vez por semana, se não for possível fazer mais, se não houver espaço para mais, uma vez por semana é mesmo o ideal terem aula, porque vão aprender essas ferramentas para depois no vosso dia-a-dia, na vossa casa ou até mesmo em família, depois praticarem, porque é extremamente importante, não é? Rir é o melhor remédio, daí a importância do yoga do riso, não é? Mas voltando à alimentação, também, tal como já Hipócrates dizia, deixa que o teu alimento seja o teu medicamento, não é? Portanto, voltando aqui a falar na questão da A casa consulta... tem que estar a funcionar bem para que o riso também tenha lugar, não é? Porque senão não funciona. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por exemplo, na consulta de medicina indiana, nós vemos para cada biotipo, digamos assim, nós dividimos, de acordo com a Ayurveda, em 3 biotipos ou doshas principais e as pessoas inserem-se, de acordo com as suas características físicas, mentais e psicológicas, em cada um deles. E de acordo com cada um deles existem alimentos mais adequados ou outros. Mas assim, de uma forma muito geral, porque isto lá está, as consultas às vezes levam 2 horas ou mais, não é? Não temos aqui tempo para falar, para desenvolver isto, mas de uma forma assim muito geral eu vou-vos deixar uma dica em relação à alimentação. Prefiram alimentos saudáveis, frutas, legumes, vegetais, tudo aquilo que nós no yoga dizemos que são sáttvicos, não é? Existem, tanto para o yoga como para o Ayurveda, a medicina indiana, existem 3 qualidades da matéria, não é? Sattva, rajas e tamas, e os alimentos também se inserem em cada uma delas. Portanto, os alimentos sáttvicos, sattva é uma palavra em sânscrito que significa paz e equilíbrio, portanto, como podem imaginar, ao ingerir estes alimentos sáttvicos estão a trazer paz e estabilidade e equilíbrio à vossa vida. Depois existem elementos mais tamásicos, que são aqueles que nos deixam mais letárgicos, mais parados, mais depressivos, e por isso é que quando estamos depressivos temos vontade, ou com fome emocional, que foi algo que tu também falaste há pouco, por outras palavras, não é? Fome emocional, que dá-nos a ansiedade dá-nos para comer mais, e então quando estamos assim, tendencialmente vamos comer esses alimentos tamásicos, que são bolachas, chocolates, tudo o que é processado, batatas fritas, tudo o que seja processado, os açúcares, não é? São tamásicos, que por sua vez ainda nos vão causar mais letargia. Quando eu digo letargia não é só física, é também mentalmente. Mentalmente ficamos mais parados, mais apáticos, mais desmotivados, sem vontade para fazer nada. E por sua vez temos alimentos mais rajásicos, são aqueles que preparam para a ação, que nos tornam mais combativos, digamos assim. As carnes, não é? Sobretudo as carnes vermelhas, a cebola, por exemplo, são alguns exemplos. Por isso eu quando digo comam, sobretudo legumes, vegetais, cereais, portanto coisas leves, cereais sobretudo integrais, mas também podem recorrer a outras fontes de proteínas animais com pouca gordura, não é? Para quem não é vegetariano, como por exemplo peixes, carnes brancas, peixes magros, por exemplo. Muito importante, os iogurtes também são uma excelente fonte de proteína com pouca gordura e bastante saudável, não é? Portanto, são aqui algumas dicas de alimentação saudável que vocês devem ter. Não estar muitas horas sem comer, mas isto depois lá está, também depende de cada pessoa. Por isso, se tiverem curiosidade, não no curiosidade, aquela curiosidade de deixa-me só saber um bocadinho sobre isto, mas realmente uma curiosidade efetiva sobre como melhorarem o vosso corpo de forma personalizada, já sabem. Temos aqui uma excelente profissional que podem contactar, porque de facto é uma orientação muito, muito boa, não é? Nós conhecermos quem é que somos, que tipo de energias é que precisamos para o nosso corpo e onde é que as podemos recolher, muda tudo, porque ao trabalharmos aqui a estrutura da nossa casa, não é? Isto é uma casa, depois tudo o resto que nós vamos fazer funciona de uma forma diferente e por muito que nós trabalhemos esta parte, se o resto não estiver a funcionar não vale a pena, vale sempre um bocadinho a pena, claro, mas não adianta estarmos com muitos esforços a trabalhar a mente, a trabalhar as emoções,
se depois tudo o resto não está a funcionar. Isto tem que estar tudo afinado. Então, ponham a par das respirações, das meditações que podem aprender com a Carla. Inclusive, nós vamos ter aqui um workshop no final do mês para focarmos práticas e vai ser um workshop em que a Carla vai pôr mesmo as pessoas a trabalhar, não é, na fonte e a vivenciarem como é que podem levar estes exercícios para a prática e depois vivê-los no local de trabalho e nas suas vidas pessoais. Mas juntar isto a toda uma preparação mais personalizada, não é? Porque os exercícios que a Carla vai ensinar são exercícios mais gerais que qualquer um pode aplicar, mas depois o corpo, não é? Cada um tem o seu e tem de complementar também. Por isso, já sabem, se realmente têm a curiosidade efetiva de quererem melhorar o vosso corpo com algo que é personalizado a vocês, a Carla pode-vos ajudar imenso. Não é verdade, Carla? É verdade, Judite. Eu até ousaria em dizer que é uma obrigação que cada um tem de cuidar do seu corpo. Não se esqueçam que o nosso corpo físico é o nosso veículo. É como se fosse um carro, é o que nos permite estar aqui neste plano terreno, não é? E como a Judite diz, por mais que tenhamos uma boa capacidade de controle mental, de nada serve se o nosso corpo estiver doente, porque depois não vai responder aos comandos do nosso cérebro, não é? Portanto, é extremamente importante o autocuidado, cuidarmos de nós, não é? E claro que nas consultas de medicina indiana, no Ayurveda, nós também dizemos quais são os exercícios de yoga, os asanas, como nós dizemos, as posturas biopsicofísicas mais adequadas para cada biotipo, portanto, para cada pessoa, bem como os exercícios de meditação e de respiração mais adequados para cada pessoa, ok? Porque lá está, nós somos cada diferentes. minuto das 2 horas, não é, Carla? Da consulta. Sim, às vezes é mais, às vezes é menos, depende sempre da situação. É porque às vezes quando nós dizemos 2 horas uma consulta às pessoas, e tu há pouco falaste, e talvez algumas pessoas possam ter pensado 2 horas uma consulta, não tenho tempo para isso, não é? Porque é logo a desculpa, não tenho tempo. Mas de facto é receberem um manual para a vida. É mesmo, plano de tratamento. Chegar e dizer, está aqui o manual para tu lidares contigo mesmo. E as 2 horas valem ou um bocadinho mais também, cada segundo dessas 2 horas, porque de facto é um manual que nos estão a dar para nós sabermos funcionar com o nosso corpo, não é? De uma forma específica e personalizada, e é fantástico. Sem dúvida. Até a nossa medicina, portanto, que é mais recente, a medicina alopática, mais moderna, ela própria já percebe que a medicação deve ser, e isto faz estudos genéticos, não é que a medicação hoje em dia já deve ser adequada a cada pessoa de acordo com o seu genoma, não é? Portanto, até os medicamentos, os fármacos, não é? Já estão a ser personalizados, já essa consciência. Em algumas patologias isso já acontece, onde eu noto que há mais investimento, mas isso depois tem a ver também com as indústrias farmacêuticas que estão por trás, por exemplo, nas indústrias da nutrição, não é? Vêm buscar também este conhecimento, não é? Porque é um conhecimento muito bom. E a indústria farmacêutica relacionada com a nutrição já faz muito isso, não é? Nós fazemos um testinho ao nosso genoma e depois lá vai, olha, que podes comer isto, aquilo, nesta quantidade, naquela. E é muito interessante mesmo. Sim, esses testes portanto, nutrigenéticos, que é como se chamam, não é? Quase como não é bem um teste de intolerâncias alimentares, é muito mais profundo. Não é? É o ADN, não é? Exato. Exatamente, através do nosso sangue vamos buscar o ADN, não é? O material genético da pessoa e a partir daí podemos ver quais são os alimentos ou não que ela deve consumir ou quais deve evitar. Portanto, isto é importante terem estes pilares da alimentação, que é extremamente importante, e também exercício físico regular. Pode ser o yoga ou não é? Pode ser outro que vocês gostem, caminhar, correr, natação. Mas lá está, na consulta nós também indicamos quais são os exercícios físicos, para além do yoga, que são adequados a cada dosha. Porque lá está, há pessoas mais ativas, precisam de um determinado exercício. Há outras pessoas mais paradas, já precisam de outro exercício, não é? Portanto, isto tem que se adaptar muito a cada pessoa. Eu sei que tu fazes isso na consulta, Carla, mas diz-me uma coisa... Será? Eu estou a falar, agora vou-me colocar no papel de leiga, tenho a minha opinião sobre o tema, mas vou-me colocar neste papel. Será que, mesmo sairmos já à consulta, nós já desconfiamos que tipo de exercício é que é? Porque nós já às vezes vemos em modas, não é? Mas, de facto, o nosso corpo diz que não gosta daquilo e que prefere aquilo, não é? Eu sei quais são os exercícios que não gosto e aqueles que faço sem qualquer pudor, chamemos-lhe assim, não é? Porque os outros...
Eu não quero mesmo. E o meu corpo queixa-se, não é? Não, tu vais fazer isso, não vais, não é? Não vais. E se nós estivermos atentos, nós ouvimos, não é? Lá está. O mindfulness também pode servir para isto, para nós reconhecermos Autoconhecimento. os alimentos que realmente devemos ou não devemos comer, porque o nosso corpo vai manifestar se nós estivermos atentos. E os exercícios também que podemos ou não podemos fazer. E depois validarmos contigo, de facto, porque também não temos o conhecimento por detrás, não é? Isto são sensibilidades, mas de facto, se nós pararmos, nós já podemos começar hoje, neste exato momento, enquanto não fazemos a consulta com a Carla, podemos já começar a afinar algumas coisas, certo, Carla? Sem dúvida, nós temos essa sabedoria divina e volto a repetir, daí ser tão importante a meditação, porque na meditação nós entramos mais em contacto com esse ser divino que habita em nós, não é? A nossa essência ou a nossa alma, como queiram chamar, e esse ser sabe tudo, portanto, intuitivamente nós sabemos não só os exercícios, mas mesmo os alimentos. Curiosamente, eu antes de me envolver aqui no mundo do Ayurveda, há alimentos que eu não gosto, e depois de facto terminar de perceber qual é o meu dosha, até tenho dois, portanto são dois, há sempre um que é predominante, mas tenho dois, percebi que, epá, isto de facto bate certo, eu não posso comer isto, e eu não gosto realmente disto, então faz todo o sentido. O meu próprio corpo tem essa sabedoria de dizer que, enfim, rejeitar, é um bocadinho por aí, rejeitar aquilo Não me porque faz não bem, não é? e de facto quando a pessoa insiste e come aquilo, pronto, os intestinos manifestam-se, ou há outras formas de manifestação física, mas a pessoa vê logo, pronto, não é por aí o caminho. Por isso é que quando nós começamos a praticar mais yoga e mais meditação, é automático, a pessoa ganha outra consciência, lá está, conhece melhor, há um maior autoconhecimento, uma maior leitura do corpo e começamos a perder aquela vontade de comer porcarias, os tais processados, bolachas, chocolates, doces, e a própria carne, às vezes, animais, ingerir animais, porque não faz sentido estar a ingerir cadáveres, basicamente, não é? Sim, o corpo vai falando connosco, de acordo, é muito interessante. Eu vou acrescentar aqui um tema que pode ser um bocadinho polémico e nós não queremos levantar polémica, aqui nós só vos queremos trazer recomendações, mas de facto, até porque a Carla vem da área farmacêutica também, não é? Mas de facto, nós muitas vezes recorremos à farmacêutica química em vez de, não é, de composições naturais. E nós, seres humanos, não é, obrigamos-nos a tomar aquilo porque sabemos que tem uma determinada consequência que nós queremos ir buscar e fazemos de forma racional. Mas no mundo animal, por exemplo, quando nós temos um gato ou um cão em casa e queremos lhe dar um medicamento químico, a tendência do animal é rejeitar. Mas se lhe dermos, por exemplo, um suplemento natural, ele já não rejeita e tem exatamente o mesmo formato. Não é? E é muito interessante observar isto. É muito interessante observar isto porque, como eles são mais. Não têm estes fatores que nós temos, estes condicionalismos mentais e racionais que nós temos, estão muito mais ligados ao natural, não é? À sua essência natural, e então fazem estas escolhas de uma forma muito mais assertiva para eles, não é? Aquilo que eles sabem que lhes vai fazer bem e aquilo que eles sabem, que eles sentem que há ali qualquer coisa, porque assim, todos os medicamentos têm curam uma coisa, mas têm sempre uma contraindicação, não é? E eles sentem isto, não é? Ou seja, nós também temos esta capacidade, só que a nossa racionalidade fez com que nos afastemos disto. E então eu costumo dizer muitas vezes às pessoas com quem eu falo destes temas que é, observem o que é que se passa na natureza. Porque se observarem o que é que se passa na natureza, conseguem tomar melhores decisões para vocês. Não é? E tu há pouco falavas dos alimentos mais naturais, e é isto. Eu quando vou comer algo, eu pensar por que processos é que isto teve que passar? Isso teve que passar por um processo que depois de vir o ingrediente da natureza, teve que passar por muitos processos. É um alimento que de alguma forma não te vai fazer bem, não é? Que era aquilo que tu dizias já há pouco. Sem dúvida. Sim, é importante de facto tomarmos fármacos, por exemplo, os antibióticos foi uma excelente descoberta, as vacinas, ainda claro. bem, não é? Porque senão estaríamos aqui com situações. Há fármacos que nós, quando precisamos, devemos mesmo de recorrer, mas o ideal é sempre possível, e se não for nada de grave, optar por produtos naturais. Tanto que na consulta de medicina indiana, da Ayurveda, nós aconselhamos apenas fitoterapia, nada mais. Portanto, medicação à base de plantas, seja para desintoxicar, para prisão de ventre, portanto, aquelas questões mais comuns que as pessoas, os sintomas que as pessoas se queixam, portanto, é tudo à base de fitoterapia, sempre. Sim. Os fármacos são bons para curar, não é? Aquilo que não se conseguiu prevenir, digamos assim, para curar no sentido
de última instância, é? Claro, é mascarar, às vezes é mascarar um bocadinho, não é? Como eu costumo dizer, às vezes as pessoas vinham à farmácia e queriam, vá, um paracetamol, para não estar aqui a falar em nomes de marcas, não é? E lá está, aquilo só serve para mascarar a dor de cabeça, ou seja, o que for, não vai resolver o problema. E a dor de cabeça pode ser sede, pode ser fome, pode ser hipertensão ou pode ser algo mais grave, como um tumor cerebral, não é? Portanto, a pessoa tem que perceber qual é a origem, qual é a causa, não é? A raiz do problema. E a medicina ayurvédica, que é a mãe de todas as medicinas, não é? A mais antiga, porque foi daí que depois surgiu a chinesa e até a grega, portanto, aquela que nós nos baseamos hoje em dia. Toda ela, portanto, a Ayurveda vai à raiz do problema, ou seja, ela erradica. Ao erradicar, claro que o sintoma ou a doença depois desaparece, não é? Erradica-se, porque fomos mesmo à raiz, não é? À origem da patologia ou do sintoma, enfim. Porque tudo começa num nível mais subtil, energeticamente, não é? Até só depois é que chega à parte mais densa, mais física. Portanto, quando as doenças se manifestam no físico, elas não estão só há um mês ou dois quando as descobrimos, já estão há muitos anos em níveis mais subtis, não é? Claro, quando nos apercebemos delas, não é? Já passou as várias camadas, já passámos os vários sistemas de alerta, porque nós vamos recebendo alertas e vamos ignorando, que é muito interessante. Sem dúvida, sem dúvida. Fazemos connosco, assim. E o andarmos cheios de stress e ansiedade não ajuda nada a fazer esta leitura e esta percepção. Estamos aqui a ter alguns feedbacks de pessoas que dizem outras soluções que utilizam no âmbito natural. Está aqui uma pessoa a dizer, a Karina, que tem usado os óleos essenciais como farmácia em casa. Pronto, existem de facto várias e variadas soluções. Carla, nós já vamos assim um bocadinho adiantadas. É impressionante porque nós ficaríamos aqui a noite toda a falar até amanhã de manhã. E estes temas são de facto importantes, mas também muito, muito interessantes, e tu tens muito, muito, muito para dar. E para não nos alongarmos muito, eu já te passo a palavra para concluir também algo mais que queiras dizer, mas antes disso eu queria relembrar às pessoas que estão a assistir que a Carla colabora com a Laranja, que prepara uns workshops deliciosos sobre estes temas e que no final deste mês vamos falar sobre a ansiedade e o stress de uma forma muito mais prática, com um workshop que vai haver no dia 29 de setembro e 1 de outubro. É fechar o mês e abrir outro, não é? Para podermos realmente estarmos melhor, não é? com algumas técnicas que nos vão ajudar, com algumas recomendações mais práticas, com respostas mais personalizadas, que, embora seja um workshop geral, a Carla pode personalizar nas intervenções que fizerem neste workshop. E é um workshop que vai condensar muita coisa, com muita sabedoria da Carla, e que eu recomendo imenso que consultem, que nos façam perguntas como é que vai ser o workshop. A informação está disponível em eventos.laranja.biz. Através da página aqui do Instagram da Laranja conseguem ir até aos eventos e consultar. E prometo, eu estou muito, muito curiosa com este próximo workshop, porque todos os workshops e todas as palestras que eu já assisti da Carla aqui têm sido fantásticas, deliciosas, e claro que sou suspeita, não é? Mas recomendo imenso. Carla, para finalizar, o que é que mais queres deixar aqui nesta tua visita e de partilha com as pessoas que estão connosco? Então, visto que estamos a terminar, não é? É sempre bom falar, isto dava para conversar sobre muitos temas, e visto que estamos a preparar-nos então para ir dormir, descansar, a dica que eu vou deixar é precisamente relacionada com isso, com o sono, extremamente importante, a nossa higiene de sono. Dormir o suficiente, pelo menos 7 a 8 horas, e com qualidade, não é? Porque muitas vezes as pessoas que me procuram também referem isso, que até podem estar 7, 8 horas na cama, mas dormem muito pouco, acordam muitas vezes, portanto têm insónias, acordam antes do despertador, não têm um sono profundo e reparador, não é? E também há técnicas que eu utilizo precisamente para ajudar a relaxar e a conseguir ter esse sono profundo e reparador, que é o nosso sono de herança, não é? Mas lá está, devido ao stress e à ansiedade, não é? Vamos sempre tocar no mesmo ponto, isso também vai influenciar depois o nosso descanso, não é? Portanto, eu sugiro que comecem a relaxar, tomem um chazinho preferencialmente ayurvédico, morno, antes de ir dormir. Não vejam televisão, desliguem os computadores, os telemóveis pelo menos 1 a 2 horas antes de se irem deitar. Tentem pôr, portanto, reduzir a luz ao máximo, estar num ambiente silencioso para conseguirem ter esse sono profundo.
E depois lá está, há técnicas de respiração e de relaxamento que depois poderei ensinar e que nós teremos todo o gosto nisso, em fazer futuros workshops sobre isso, precisamente sobre ajudar, portanto, a higiene do sono. E que depois vocês poderão praticar sozinhos e ter então essas noites descansadas que bem merecem e que são elas que nos vão retemperar, fazer aí um reset e um restart para o dia a seguir, porque depois nasce um novo dia e é um dia cheio de novas potencialidades, não é? De multiplicidades de escolhas. Portanto, cada dia é uma nova oportunidade que a vida nos dá e deve ser bem aproveitada. É isso mesmo, viver, não é? Aquele novo, todas aquelas horas, é que são tantos segundos que nós temos para viver um novo dia, e se não estivermos descansados, não tivermos o nosso corpo a funcionar, nem vamos aproveitar, não é? Porque vamos estar a arrastar tudo aquilo que trazemos para trás. Carla, mais uma vez, foi fantástica aqui a tua presença, é sempre delicioso ouvir e beber todo este conhecimento e toda esta informação, por isso convidamos-vos, não é, a estarem connosco no dia 29 de setembro e 1 de outubro. Eu estou super entusiasmada com este workshop, porque de facto é uma aprendizagem. E se quiserem uma recomendação de chá, a Carla há uns meses atrás ofereceu-me um chá que eu fiquei viciada e que agora ando sempre a ver se o encontro. Por isso podem enviar uma mensagem, não vamos passar aqui publicidade, mas podem enviar uma mensagem à Carla, porque ela conhece, não é, vários que vos pode recomendar para uma ou outra situação e de certo recomendar-vos já um chá para dormirem deliciosos. E agora, se forem dormir daqui a pouco, vão desligar as máquinas, não é? Não é, Carla? Desligar os ecrãs, baixar as luzes, deixar isso a meia luz, põe uma musicazinha assim relaxante, irem tomar um banhinho, não é? E começar a preparar o corpo. Para amanhã temos um excelente dia, como a Carla recomendava. Muito bem, obrigada. Carla, olha, muito, muito obrigada por ter estado cá e então até a próxima e boa noite a todos. Obrigada eu, namastê. Então, e assim concluímos este live Profissionais Felizes. Se quiserem conhecer algum outro tema específico que nós não nos tenhamos apresentado aqui nos Profissionais Felizes, sobre como melhorar qualquer coisa enquanto profissionais, podem deixar aqui recomendação. Por agora, despeço-me e agradeço a vossa presença, de todos aqueles que nos acompanharam ou vão acompanhar depois na gravação. Até breve e uma noite feliz.